Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveder e hoje nós vamos estar falando sobre colisões. Então vamos lá comigo, meus queridos. Bem, vamos estudar um pouquinho aqui sobre estudar as fases de deformação e restituição de uma colisão, entender o papel da energia potencial elástica em uma colisão e também classificar os tipos de colisão através do cálculo de coeficiente de restituição. Ok? Então, vamos lá, né? Então, o que você precisa saber? Relembrar o conceito de conservação sobre quantidade de movimento, entender o que é energia cinética, energia potencial elástica e também saber classificar os diferentes tipos de colisões. Mas isso nós vamos estar tudo falando aqui em aula rapidamente. Então, observe essa imagem aqui. Vejam, né, eu vou ler aqui. Ó, o atleta Rodrigo Hart, capitão da equipe de Sorocaba de futsal da seleção brasileira, defere chutes muito potentes que pode atingir uma velocidade superior a 100 km por hora, certo? Perceba que a bola se deforma bastante no contato com o pé do jogador. Nesse momento, a energia cinética do atleta se transforma em energia potencial elástica na bola. Em seguida, boa parte da energia potencial elástica da bola se transforma em energia cinética novamente. Então veja que maluco, né? Existe uma transformação de energia. Então a energia ali, né, potencial elástica, ela acaba sendo transformada, por exemplo, em energia cinética, certo? No contato com uma bola de boliche com os pinos, de uma bola de tênis com o chão, do pé do jogador de futebol com a bola, temos duas fases distintas que caracterizam uma colisão. A primeira delas é a deformação e a segunda delas é a restituição. Então repara, né, que tem vários exemplos sobre isto. Então, a primeira, deformação. Ao se deformarem, os objetos acumulam energia potencial elástica. A deformação pode ser temporária ou definitiva. Nessa condição determinada, a segunda fase é a restituição. Então, analisando aqui, você tem primeiro a ideia da deformação. Depois, nós vamos ter a restituição. Na restituição, a energia potencial elástica acumulada pelos objetos se transforma em energia cinética. Os objetos restituem total ou parcialmente suas formas que tinham antes da colisão, certo? Então, a partir dessa ideia, é possível classificar as colisões a partir da restituição de corpos envolvidos na situação. Então, nós temos inclusive um aqui, né? Por exemplo, uma restituição permanente, ok? Bem, vamos dar uma relembradinha aqui sobre a questão dos tipos de colisões? Então, nós tínhamos falado sobre a colisão elástica, que tinha como base a ideia da conservação da quantidade de movimento e da energia cinética. Lembrando que nesse caso, existe a deformação, existe todo aquele processo que a gente conversou antes, só que eles não permanecem unidos, como está no slide, certo? Daí nós temos a segunda aqui, que após a colisão, os objetos eles permanecem unidos em uma única trajetória, certo? Nesse caso, existe a conservação da quantidade de movimento, mas não existe a conservação da energia cinética nesse processo, certo? Então a característica dela é permanecer unido, conserva-se o movimento, mas não se conserva essa energia, ok? E aí você tem a parcialmente elástica, que seria, entre aspas, uma mistura dos dois. Você não teria, os objetos não permanecem unidos, certo? Existe a conservação da quantidade de movimento, mas não existe também a conservação da energia cinética. Então, relembrando, né? Você tem ali colisão elástica, conservação da energia cinética e da quantidade de movimento, os corpos não permanecem juntos. Segundo, você tem a colisão inelástica, você tem ali que existe conservação da quantidade de movimento, não existe a conservação da energia e os objetos permanecem juntos. E no terceiro, você tem ali, que seria parcialmente elástica, existe a conservação da quantidade de movimento, os corpos não permanecem juntos e também não conservam energia cinética. Beleza? Para entender um pouquinho melhor sobre isso, eu vou fazer com vocês um exercício. Acompanhe aqui comigo. Ó. Com relação às colisões elástica e inelástica, coloque V para as verdadeiras e F para as falsas. Então a primeira diz o seguinte: na colisão elástica, o momento linear e a energia cinética não se conservam.
Momento linear entenda como conservação da quantidade de movimento, beleza? São sinônimos. Na colisão elástica, o momento linear, ou seja, a quantidade de movimento, e a energia cinética não se conservam. O momento linear, né, ou seja, quantidade de movimento, se conserva tanto na colisão elástica quanto na colisão inelástica. E a última, a energia cinética, se conserva tanto na colisão elástica quanto na colisão inelástica. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem analisar essas afirmativas e daqui a pouco a gente volta para discutir. E aí, meus queridos, conseguiram resolver o exercício? Conseguiram dar uma olhada nessa questão aqui? Espero que sim. Então, vamos fazer aqui rapidamente ele. Então, a primeira, a colisão elástica. O momento linear, ou quantidade de movimento e energia cinética não se conservam? Falsa, né? Nós sabemos que na elástica,
tanto a quantidade de movimento como a cinética se conservam. Na 2, a colisão inelástica, a quantidade de movimento e a energia cinética não se conservam? Falsa também. Nós vimos que, independente do tipo de colisão, sempre a quantidade de movimento, ou aqui como ele está colocando, o momento linear, se conserva. E a última, momento linear se conserva tanto na colisão elástica quanto na inelástica? Cara, dei a resposta anteriormente. Verdadeira, sim. E a última, a energia cinética se conserva tanto na colisão elástica quanto na colisão inelástica? Falsa, né? Acabamos de falar que na cinética ela se conserva apenas na colisão elástica. Beleza? Tranquilo? De boa? Agora vamos dar continuidade aos nossos estudos aí. Vamos falar sobre o coeficiente de restituição, né? O que seria isso, afinal? É uma forma quantitativa de classificar as características de uma colisão. Consiste em determinar o coeficiente de restituição de um choque mecânico. Então ele é definido como E, que se chama coeficiente de restituição. Esse valor ele vai de 0 a 1, então ele pode ser igual a 0 e também igual a 1, certo? E ele é definido da seguinte forma: E é igual a VB menos VA linha. Então, VB linha menos VA linha. Aonde que o linha representa as velocidades dos corpos depois da colisão, certo? Então, você teria a velocidade do corpo B depois da colisão menos a velocidade do corpo A depois da colisão, dividido sobre VA menos VB. Ou seja, o que seria o VA? Sem a linha seria a velocidade do corpo A antes da colisão e o VB seria a velocidade do corpo depois da colisão, certo? E esses coeficientes aqui eles recebem da seguinte maneira, ó. Se o coeficiente ele vale 1, representa que eu tenho um choque chamado perfeitamente elástico, ou seja, a colisão elástica que a gente conversou. Representa que as energias cinéticas se conservam. Se eu tenho, por exemplo, coeficiente igual a 0, representa que as energias cinéticas elas não são iguais, né? Quer dizer que a energia cinética inicial ela é maior que a energia cinética final, certo? Mas eu sei que a quantidade de movimento se conserva e o E é igual a 0. E se eu tenho parcialmente o elástico, o E ele varia entre 0 e 1. Não é 0, nem é 1. É 0 ponto alguma coisa, certo? Então, representa que, como a gente falou antes, né, a energia cinética, ela, nesse caso, não se conserva. Lembrando que a energia cinética é sempre medida em joule, né, representa o joule, e a quantidade de movimento sempre em quilogramas por metro por segundo. Agora, veja esse exemplo aqui. Inclusive, vou dar um tempinho para vocês poderem ver. Vejam, a figura a seguir mostra dois objetos que se deslocam com velocidades constantes antes e depois de colidirem. Então, vejam que antes o corpo 1 estava a 10 metros por segundo e o corpo 2 estava a 2. Ambos os objetos estavam se movimentando para a direita. Depois, eu percebo que o corpo 1 está com 2 metros por segundo e o corpo 2 está com 10. Certo? A minha pergunta é o seguinte: determine o coeficiente de restituição da colisão e, a partir desse, classifique o choque mecânico como elástico, parcialmente elástico ou inelástico. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem resolver essa questão, daqui a pouco a gente volta para discutir.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver o exercício? É simples, né? É só tomar cuidado ali e organizar as informações com relação quem é velocidade antes, quem é velocidade depois, velocidade do corpo tal e assim por diante. Então, só ficar esperto nessa questão. Olha aqui, ó. Então, analisando o diagrama que a gente tem aqui, eu vou perceber o seguinte, ó. Olha, substituindo na fórmula, lembrando que em cima seriam as velocidades depois da colisão, e ali na parte de baixo, né, da divisão, você teria as velocidades iniciais. Então, nesse caso aqui, ó, você vai ter ali velocidade do corpo B menos velocidade do corpo A, ou seja, 10 menos 2 é igual, né, a velocidade A menos velocidade B, ou seja, 10 menos 2 também. Se eu fizer essa continha, E vai ser igual a 10 menos 2 sobre 10 menos 2, vai ser E igual a 8 dividido por 8, o E igual a 1. Ou seja, esse cara representa uma colisão perfeitamente elástica. Beleza? Tranquilo? Facinho, né? Agora vamos fazer um outro aqui para ver como é que vocês estão aí, ó. A figura a seguir mostra dois objetos também que se deslocam com velocidades constantes antes e depois de serem colididos. Então veja, ó, antes, o que você tem aqui? Um corpinho 1 de velocidade 5 metros por segundo, corpo 2 com velocidade de 1 metro por segundo, antes da colisão. Depois da colisão, eles permanecem unidos e estão indo a 2 metros por segundo. Da mesma forma, determine o coeficiente de restituição e classifique esse movimento como elástico, né, elástico, inelástico ou parcialmente elástico. Eu vou dar um tempinho para vocês poderem resolver essa questão e daqui a pouco a gente volta para discutir.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver essa questão? Conseguiram discutir ela? Conseguiram analisar? Aqui já de cara você já consegue matar que a colisão ela é inelástica, né? Porque os corpos permanecem juntos. Mas vamos provar o porquê e como é que aquele coeficiente de restituição, aqueles coeficientes ajudam nisso, certo? Bem, então analisando a informação nós teríamos o seguinte. Primeiro, utilizando a equação que E igual a VB menos VA sobre VA menos VB, certo? Utilizando essa expressão aqui, nós vamos perceber o seguinte, que a velocidade depois da colisão ela é igual tanto corpo A como corpo B, ou seja, 2. Então você vai ter aqui E é igual a 2 menos 2 sobre a velocidade do corpo antes da colisão, que seria 5 menos 1, porque o corpo 1 está com 5 e a velocidade do corpo 2 é 1. Fazendo essa continha, a gente vai ter que E é igual a 0 dividido por 4. E como a gente sabe, né, todo número que a gente pega o 0 e divide por qualquer outro número, o resultado dele sempre vai ser 0. Ou seja, colisão chamada inelástica. Beleza? Tranquilo? Facinho, né? Então, o que vimos hoje? Que a energia potencial elástica é parte importante da colisão. Que as deformações permanentes a partir de uma colisão são fatores que consomem energia cinética inicial de um sistema que sofre colisão. Por isso que os carros tendem a amassar mais hoje, né? Porque eles absorvem esta energia. Um choque mecânico pode ser classificado pelo coeficiente de restituição, que pode ser obtido através de um cálculo bastante simples, ok? Então, aqui estão os nossos referenciais e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu quero que vocês, por gentileza, refaçam sempre os exercícios que estamos aqui, certo? E até um próximo encontro, queridos. Tchau, tchau.